Pessoal, aqui de volta, boa tarde, boa noite a todos, todas, não é? Como se costuma dizer por aí. Estamos aqui para continuar as nossas discussões sobre escola, depois de um final de semana um pouco agitado aí no Brasil, não é verdade? O nosso tema dessa semana, e que vamos começar hoje, é justamente a tentativa de traçar alguns percursos para responder a uma pergunta aparentemente simples. O que é ser professor? Afinal de contas, que profissão é essa? Há muito tempo existe uma discussão sobre o papel do professor. O que faz o professor? Ele é o quê? Ele é um mediador, ele é aquele indivíduo que captura em algum outro sistema, em algum outro meio, um conjunto de saberes, e esse conjunto de saberes, então, ele oferece aos alunos. O professor ensina? Será que ele ensina? Será que realmente o professor é somente aquele que está lá para ajudar o aluno a desenvolver aquilo que ele já tem e, portanto, ele somente é um estimulador? O que é, no final das contas, que papel é esse que exerce o professor? Que papel social é este, o do professor? Alguém que no Brasil, lá em torno dos anos 40, 50, 60, quando eu ainda era um pouco mais jovem, a ideia de ser professor envolvia inclusive um certo tipo de status. Era uma pessoa geralmente muito respeitada no interior das suas comunidades, principalmente nas médias e pequenas cidades, mas de qualquer maneira ser professor era uma profissão geralmente associada à classe média, a mulheres da classe média, principalmente quando estamos falando do ensino fundamental, da primeira fase do ensino fundamental. Uma porcentagem considerável de docentes desta faixa de idade da educação infantil são mulheres, e a presença, então, de homens, mulheres, de todas as identidades não possíveis, que nós vamos encontrar a partir daquilo que era o quinto ano, a quinta série, o sexto ano agora, a segunda fase do ensino fundamental, como nós temos identificado nesses últimos tempos. Então, este professor especialista, aquele, num primeiro momento, um professor generalista, um professor que fala sobre todas as disciplinas, deve ter um mínimo de domínio de língua portuguesa, matemática, geografia, história, física, química, biologia, alguma coisa no sentido da sua relação com os alunos, perpassa todos os temas básicos, não é? que fazem parte do currículo da escola básica, da escola fundamental dos primeiros anos. Depois disso, a partir de um determinado momento, vão surgir aí os professores especialistas. O geógrafo vai dar aula de geografia, o físico de física, o químico de química. Alguns desses professores entre a quinta e a oitava série, ou então o sexto e o nono ano, como é atualmente, vão juntar essas coisas. Alguns desses professores vão dar aula daquilo que genericamente se chama de ciências, genérico, e outros, então, vão dar aula de geografia, de história. De qualquer forma, o que é que significa dar aula? Que identidade é essa? O que fazemos nós? Acho que uma das primeiras questões que nós precisamos refletir sobre esse assunto é que, de alguma maneira, nós somos identificados pelos nossos alunos, pelas pessoas com as quais nos relacionamos profissionalmente como o professor. O que essas pessoas pensam da gente? A princípio, o senso comum poderia dizer que nós somos aqueles indivíduos que somos os responsáveis por ensinar às crianças, às novas gerações, o conhecimento que está disponível na humanidade. Ok, mas ensinar é o quê, não é? Essa é a questão. De alguma maneira, alguns pedagogos chegaram a dizer que nós, os professores, na verdade, não ensinamos. Outros resistiram bravamente, dizendo o seguinte: essa história de que nós não ensinamos simplesmente não existe. Alguns imaginam que nós temos um determinado tipo de vocação, que nós somos
uma espécie de sacerdotes, que nós exercemos um certo tipo de sacerdócio com o objetivo, então, de orientar os mais jovens, de orientar as crianças para o caminho do conhecimento e tudo mais. Outros já dizem que não, afirmam que o que nós fazemos não passa, e assim deve ser, de uma profissão. Nós exercemos uma profissão, nós estudamos para ser o que somos. Alguns de nós somos mais simpáticos, outros não, outros, aliás, são muito antipáticos do ponto de vista dos alunos. Mas isso significa o quê? Os professores antipáticos são aqueles que ensinam mais, ensinam menos, os simpáticos são... Bom, em resumo, a sala de aula é o lugar da ludicidade, é o lugar onde os alunos precisam ficar sempre felizes e sempre brincando e sempre achando que eles estão no melhor lugar do mundo, ou a sala de aula é aquele lugar onde nós vamos para, de alguma maneira, colocar em questão aquilo que a gente já sabe e, portanto, vamos lá para, entre aspas, nos atormentar. Bom, acho que existe de tudo. De qualquer maneira, a grande questão é que, de fato, temos professores muito mal-humorados e que, no final das contas, são lembrados com muito carinho pelos seus alunos, porque, no seu mau humor, levaram os alunos a aprender coisas que eles não esquecem. Outros professores são lembrados porque eram muito simpáticos, eram realmente pessoas com as quais a gente se relacionava com muita facilidade. Outros simplesmente são esquecidos. Nós terminamos o nosso ensino médio, entramos na universidade, nos tornamos professores também, mas uma parcela considerável das pessoas que ministraram aulas na nossa juventude, na nossa infância, inclusive, muitos deles são completamente esquecidos. Aliás, as aulas também são esquecidas. Uma parte considerável de todo o conteúdo que nós aprendemos na escola vai para a vala comum do esquecimento. E isso é muito simples da gente observar. Se a gente fosse fazer com que os professores de física, inteligentes como são normalmente considerados, se eles tivessem de fazer aulas ou se eles tivessem de fazer exames de línguas, de gramática ou então de filosofia, muitos deles de geografia, de história, eles mesmos saberiam com muita certeza que seriam reprovados. E não existe nenhum outro campo de especialista dentro da escola que tenha domínio dos conteúdos depois de estarem trabalhando em algum tempo, para muito além dos conteúdos com os quais trabalha normalmente. Grande parte dos professores de geografia, pouco ou nada, se lembram das aulas de química. Uma parte considerável dos professores de química não lembram mais quem foi Péricles, ou como Brutus assassinou César, ou seja lá o que tem acontecido na história, e assim sucessivamente. A grande questão, e aí essa é uma questão que nos chama muita atenção, é que, no final das contas, os nossos alunos vivem nos perguntando: mas professor, para que é que eu preciso saber isso? Afinal de contas, de que me serve saber, sei lá, equação de segundo grau? De que me serve saber essas tabelas periódicas, essas camadas de valência, essas coisas todas? De que me serve saber os países do continente africano? O que eu vou fazer com isso, professor? E nós, então, às vezes, não temos uma resposta para isso. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes até dizemos que quando eles forem mais velhos, quando eles estiverem mais maduros, eles vão compreender o significado desses conhecimentos. De alguma maneira, não é fácil de explicar. O que sabemos é que eles nos reconhecem a partir daquilo que somos. Professores, de uma maneira genérica, ou então o professor de geografia, o professor de história, o professor de química, de física, de biologia, muitas vezes nem sabem o nosso nome, só sabem qual é a especialidade e sobre que assunto nós falamos. E na maioria das vezes, o que nós temos a dizer é efetivamente esta relação entre a nossa vida e o conteúdo com o qual nós trabalhamos. Nesse sentido, então, a grande questão, a grande pergunta, a grande dúvida que passa por todo mundo é se nós ensinamos mesmo,
se existe um ensino, se nós, quando ensinamos, aprendemos, se isto é uma relação de ensino-aprendizagem. Isto é uma confusão imensa e que vale a pena a gente discutir, porque no final das contas, na raiz desse processo todo está justamente o nosso ato de cada dia. Aquilo que, quando nós entramos na sala de aula com 40, 50 alunos, 20 ou 10, não importa, muito bem educados, comportados ou simplesmente profundamente barulhentos, ensurdecedores, que não querem nem olhar para a gente. Aliás, quando olham para a gente, é para falar da gente, é para falar mal da gente. Aluno adora falar mal de professor, mas a grande questão é, que profissão é essa? Eu gostaria, se vocês puderem, me mandem aí comentários, digam o que vocês acham, façam perguntas. Vamos trabalhar um pouco esta ideia de que nós temos, de alguma forma, um papel social razoavelmente bem definido. Existimos em todos os países do mundo. Somos pessoas mais ou menos respeitadas pelas comunidades e em todos os lugares do mundo. E isto significa o quê? Quem somos nós no final das contas? Vale aí a pergunta, vale aí a possibilidade de vocês escreverem, mandarem mensagens via aí a minha página do Facebook, via esse canal do YouTube, ou via como vocês quiserem. E eu estou aqui na sexta-feira, a gente retoma essa discussão. Antes de ir embora, um aviso extremamente importante. Amanhã cedo teremos mais um podcast, como sempre, todas as terças-feiras. E nesse podcast nós vamos ter aqui uma conversa maravilhosa sobre formação de professores. Quem está lá do outro lado? Justamente professor Jorge Barcelos, grande amigo nosso, que trabalhou conosco lá na Universidade Católica por muitos anos. Hoje é professor da Unifesp, lá no campus de Guarulhos, e trabalha exatamente com isso, formação de professores. Faz pesquisa neste campo e usa do discurso geográfico, dos saberes da geografia, com o objetivo do desenvolvimento dessa capacidade de ler, de escrever, de se alfabetizar de uma maneira bastante geral e importante na escola pública, principalmente. Ele nos faz declarações extremamente interessantes, coloca em discussão o PIBID, coloca em discussão uma série de outras coisas, as políticas, as diferentes políticas de formação de professores pelas quais nós passamos. Imperdível. Vem aí, então, o podcast com o Jorge Barcelos, isto amanhã cedo, ok? Um abraço a todos. Na sexta-feira a gente está de volta com mais sobre esse assunto, né? Sobre essa coisa da identidade do professor. E, obviamente, na quarta-feira, o nosso vídeo, né? Nosso vídeo sobre geografia. Vamos, então, tentar sistematizar o que aconteceu e que tipo de geografia pode ser proposta a partir de tudo que discutimos durante os anos 80 e 90. Até lá, até quarta e até amanhã nessa conversa com o Jorge. Um abraço a todos, obrigado pela atenção, até mais.